Olá, candidatos. Eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida e há alguns anos já acompanho alunos aí que vão prestar a prova, né, que vão tentar, enfim, vão fazer o concurso de admissão à carreira de diplomata. Esse vídeo, né, o objetivo desse vídeo é comentar um pouco sobre já as possíveis mudanças no formato da prova discursiva, né? Para quem é CACDista, né, e já acompanha o certame há alguns anos, sabe que a tradição do CESP, né, na organização do concurso aí ao longo dos 15 anos, hoje foi quebrada e, obviamente, isso requer uma estratégia diferenciada. Como eu já havia comentado com, né, alguns dos meus alunos, com certeza outros professores já conseguimos antecipar uma possível mudança não tão significativa no formato do concurso, mas de fato o foco agora, né, ele começa a ser outro, as prioridades, né, os temas prioritários certamente começam a ser outros na agenda do CACD, né, do CACD 2019, e claro, mudanças eram esperadas, não essa mudança na organização, foi uma mudança talvez muito impactante para quem conhece o concurso há alguns anos, mas uma mudança significativa, né, não só em termos de segunda fase, agora são 2 fases, né, não são mais 4 fases do exame, são 2 fases, mas a gente falando aqui mais especificamente da prova de língua portuguesa, com certeza essa mudança de foco, né, essa mudança de banca, na verdade, ela já sinaliza uma mudança de foco. Claro que a gente não espera algo tão, né, tão dramático em 2019, mas a tendência do concurso, né, é, claro, ter fases mais enxutas, vai ser um processo mais enxuto, o que, por um lado, é bom, obviamente, porque as fases, né, as 4 fases do CACD, né, acabam por desgastar muito o candidato, que começa geralmente a se preparar para o concurso no início do ano, né, e aí essa seleção ela vai se prolongando, ela, né, tem uma primeira fase tradicionalmente entre fevereiro e março, depois tem uma segunda fase após 2 meses, e depois tem uma terceira fase, né, mais adiante. Então, algo positivo, né, essa síntese, né, essa segunda fase mais resumida, mais enxuta, é algo positivo sim para quem está se preparando. Mas o formato da prova discursiva, né, falando aqui, né, volto a dizer, friso aqui, falando da prova discursiva de língua portuguesa, o formato dessa prova, ele também pode sofrer alterações. Claro que a gente, em breve, aí já tem a publicação desse edital, né, já houve a dispensa de licitação, a IADES já foi confirmada como organizadora, então a gente pode esperar aí movimentos mais rápidos, mais bruscos aí ao longo das próximas semanas aí, com o objetivo de termos em breve o concurso. E bom, e falando sobre essa fase, falando um pouco sobre a IADES, né, resolvi fazer esse vídeo porque os meus alunos, a gente tem treinado até agora aqui, até aqui para o CESP, e aí vem aquela dúvida dos alunos, né, professora, e aí, né, temos treinado para o CESP agora, como é que fica, né, que mudança é essa, o que eu posso esperar, né, quais são as mudanças que eu posso esperar em relação à prova. Bom, a primeira mudança, né, em termos de IADES que a gente pode esperar né, vou falar sobre os temas. A gente pode esperar o perfil do IADES, né, da banca IADES, de temas, né, na prova discursiva relativamente menos complexos em relação ao CESP. E eu aposto muito em uma prova mais pragmática. Quem fez, né, quem se preparou para o CACD comigo, aí nos últimos anos e fez as minhas listas de exercícios e conseguiu, obviamente, ser aprovado, passou para o concurso, sabe que a gente trabalha com uma lista de exercícios bem dentro do perfil CESP. Eu conheço a IADES, trabalho com a IADES para outros concursos, né, preparando candidatos para outras provas, para outros certames, e a gente sempre espera, né, em termos de tema, uma postura muito mais pragmática. Claro, gente, que o concurso ele continua sendo organizado pelo Instituto Rio Branco, né? As diretrizes são do Instituto Rio Branco. Só, né, que a gente, pelas próprias diretrizes e por essa mudança de foco e pela escolha da IADES, a gente pode esperar temas mais pragmáticos, né? Então, se até então os temas eles são marcados por uma certa reflexão filosófica, né, exigem um pouco mais do candidato em termos de reflexão, né, de assuntos mais densos,
O que a gente pode esperar agora com a IAD, com essa mudança aí já, né, visível de foco, é uma segunda fase com temas menos complexos, né, temas mais pragmáticos. Então, essa é a primeira, eu acho que, dica interessante e importante que deve ser seguida pelos candidatos. Em relação à avaliação da IAD, claro que a gente sabe que a prova do Instituto Rio Branco, ainda que fosse conduzida, organizada pelo CESP, ela conta com a avaliação do próprio corpo diplomático, né, de alguns diplomatas. Isso não deve mudar, obviamente, mas a gente deve esperar que esse rigor, né, ele, claro, vai continuar sendo rigorosa essa correção, mas a gente pode esperar um pouco mais de flexibilidade em relação à correção, né, a anterior, né, feita pelas bancas, enfim, e por quem conduziu o concurso anteriormente. Essa é a expectativa, essa é a tendência. Então, para você que está começando a se preparar, né, para você que já se prepara, acho que uma coisa interessante é que agora com essa mudança de banca, né, e essa mudança de foco, de gestão, eu acho que esse concurso ele começou a nivelar todo mundo, né, por igual. Então, a gente tem agora essa expertise toda que vários candidatos acumularam ao longo dos anos, ela é um pouco mitigada e eu acho que nesses termos pode-se esperar um concurso mais democrático, tanto para aquele que está começando os estudos, claro, não ignorando a carga de conhecimento, né, que os mais experientes têm, mas o fazer a prova, né, ele se torna mais democrático porque, né, dentro de 15 anos, né, as provas foram feitas pelo CESP e ninguém conhece prova IADES. Então, o interessante agora é focar em temas mais pragmáticos, né, mais próximos aí da realidade do aluno. Claro que não esquecer que é uma prova discursiva de língua portuguesa, não é uma prova de política internacional, por exemplo, não vai ser uma prova de geografia, é uma prova de língua portuguesa. O texto dissertativo argumentativo, ele precisa estar lá, né? Ele precisa estar presente, as características desse texto dissertativo argumentativo, que é a defesa de uma tese, a defesa de um ponto de vista, argumentos e uma fundamentação, né? Que enseja uma argumentação. Isso tudo continua, né? Esses elementos continuam necessários no seu texto, mas com certeza os temas eles vão ser mais voltados para a realidade, né, diária, rotineira, mais cotidiana e para as prioridades no momento da política externa brasileira. Em termos de avaliação, uma coisa bastante interessante da IADES, né, IADES cobra, e com certeza já era cobrado no CESP e tende a continuar, e você tem que ter muita atenção, em relação a respeito ao comando da questão. Então, sempre com muita atenção ao comando da questão, o comando da questão é que vai definir se você de fato entregou o que se esperava, né, o que se espera aí do candidato. Então, a leitura atenta ao comando da questão é que, né, torna a sua avaliação a melhor possível. Eu digo isso porque às vezes os candidatos tendem a expandir muito, né? Às vezes querem falar sobre coisas que não são contempladas no comando da questão. Então, no CESP a gente já via que esse rigor, né, essa atenção ao comando da questão era necessário, e na IADES também, né? Em regra, a IADES ela não trabalha com aspectos macroestruturais e aspectos microestruturais na avaliação do texto. Ela trabalha com outros quesitos, que é o texto, argumentação, coerência argumentativa, elaboração crítica. Eu vou trazer um vídeo para vocês falando desses critérios da IADES, mas o interessante que você deve ter em mente é o seguinte: mudou a banca, obviamente haverá, né, isso vai se refletir de alguma forma na sua avaliação. Uma avaliação rigorosa, claro, a avaliação rigorosa ela continua, porque a gente está falando de uma banca, né, de um concurso muito singular. Então, ainda que o CESP anteriormente ele organizasse o concurso, a gente sabia que existia uma banca dentro do CESP responsável pelo CACD, né? A gente sabe que essa avaliação conta com os diplomatas também, a avaliação de língua portuguesa. Então, claro que o rigor vai continuar, mas haverá aí outras variáveis, né, que devem ser levadas em conta na produção do seu texto para o CACD segunda fase. Agora, se eu posso dar uma boa dica para vocês, e uma dica que eu acho que vale a pena agora, né, que a gente vai estar aí praticamente alguns meses das provas, né, pelo menos da primeira fase, treine temas relacionados, né, à atividade, temas que reflitam o pragmatismo da atividade rotineira do diplomata, do Instituto Rio Branco.
Então essa mudança de foco, né, esses temas, com certeza esse perfil, né, da prova mesmo, no que diz respeito aos temas, com certeza vai passar por uma mudança. Então é interessante que você já esteja atento e, obviamente, comece já a treinar esses temas para não ter surpresas. Vou fazer um vídeo sobre IADES, falando sobre algumas particularidades da correção, né, e principalmente desse sistema de avaliação que leva em conta esses quesitos que eu comentei. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida e quiser interagir mais, né, sobre essa novidade, né, do IADES conduzindo aí o CACD 2019, né, a nova banca escolhida pelo Instituto Rio Branco, deixe seu comentário aqui nesse post. Vai ser um prazer conversar mais com você, expandir esse assunto, né, e falar mais sobre o certame. Bons estudos e até aí o nosso próximo vídeo.